te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho, vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Concedei-nos que celebrando a solenidade de sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitastes para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de João, capítulo 20, no versículo de 1 a 9. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão, Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linhos no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que tinha corrido atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitada no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que tinha corrido primeiro ao túmulo e viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras, segundo o qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a Páscoa de Jesus. Hoje é falado domingo, não é domingo de Páscoa, é domingo da Páscoa, da passagem, da morte para a vida, a ressurreição do Senhor. A história, né, tudo que nós percorreu nesse tempo quaresmal para chegar a esse dia aonde a igreja celebra todos os domingos, através da Eucaristia, da Santa Missa, faz memória de Jesus Cristo que venceu a morte.
Aqui o Evangelho nos ensina que Maria Madalena, ela foi fiel a Jesus, se converteu, caminhou com Jesus e bem de madrugadinha, isso quer dizer de madrugadinha ainda estava escuro, ainda na mente de Maria Madalena existia ainda uma escuridão sobre a compreensão da ressurreição. E ela foi lá para ungir o corpo de Jesus, chegou lá, a pedra estava removida, e ela vem então falar para Pedro e João. Os dois vão às pressas ao túmulo de Jesus. João, aquele discípulo que é chamado do discípulo amado, ainda bem jovenzinho, ele correu na frente e chegou primeiro ao túmulo. Isso também tem um sentido bonito, que é chegar primeiro. Quer dizer, quem chegou primeiro ao túmulo? Chegou primeiro ao túmulo o discípulo amado. Então isso nos ensina que nós temos que ser discípulo de Jesus, mas ser realmente discípulo que ama Jesus. Porque o amor, amados, ele sempre vai chegar na frente. Então ele chegou na frente porque ele era, não porque era mais jovenzinho, mas porque ele era o discípulo amado. E aí ele chegou e olhou, mas não entrou. Por que que ele não entrou? Ele não entrou porque ele era mais jovem e respeitou a autoridade de Pedro. Então aí Pedro chegou e entrou. E aí depois ele entra, vê ali tudo que estava dentro do sepulcro e a palavra diz que ele acreditou. Então o amor é isso. É o próprio Deus que se move em nós. Quem ama está sempre na frente. O amor sempre na frente. E o amor é o próprio Deus, por isso ele acreditou. Então esse é o sentido lindo da palavra de Deus. Ele chega e acredita. Então esse acreditar, ele tem o grande sentido, que é o sentido daquele que realmente ama. Quem ama, acredita em Deus. Quem ama está na frente daqueles que têm algumas dúvidas ainda. Então ele é o discípulo amado. O discípulo amado, aquele que acredita na ressurreição, ele chega na frente. Então aqui São Paulo fala, na carta aos Colossenses, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Aí entra de novo o discípulo amado. Aquele que acredita, só quem ama acredita. Quer dizer, aquele que acredita, nós somos revestidos de uma humanidade cheia de fragilidade. Por isso nós precisamos, para viver essa dimensão do amor de Jesus e poder estar a serviço de Jesus, nós precisamos esforçar. O esforçado chega na frente. O esforçado supera seus limites. Então, se eu acredito em Deus e não me esforço para fazer o bem, eu não vou fazer o bem. Porque esse acreditar, ele precisa ser acompanhado de prática. A palavra é muito clara, a fé sem obra ela é morta. Quer dizer, então para mim fazer as obras de Deus, para que a minha fé seja uma fé viva, eu preciso me esforçar. Como é bonito a pessoa que é esforçada. Tem muitas pessoas que têm facilidade de fazer as coisas e não fazem. E tem pessoas que têm dificuldade e fazem. Por quê? São esforçados. Então hoje, leva essa palavra para o coração de vocês e para a sua vida. Seja pessoas esforçadas. Esforçai para buscar as coisas do alto.
do alto aonde encontra Deus, porque o que é ressurreição? Jesus ressuscitou para uma vida eterna. Jesus, ele não foi reanimado a viver, ele ressuscitou. E ele ressuscitou para uma vida eterna. Então, muitas coisas nesse mundo nós até se esforçamos para ter as coisas que passam, mas não nos esforçamos para as coisas eternas. Se nós estamos falando de ressurreição de Jesus, e isso quer dizer então que nós também estamos falando de uma vida futura nossa. E para isso então eu preciso me esforçar para buscar aquilo que é eterno. Muitas vezes ficamos presos naquilo que é passageiro. Se é ressurreição que nós falamos, é vitória de Deus sobre a morte, esse é o grande adversário da nossa vida, é a morte. Mas para mim entender isso, eu preciso ser esforçado e esforçar para olhar para aquilo que é eterno. Quando eu olho para aquilo que é eterno, quando eu vivo aquilo que é eterno, eu tenho as coisas do alto, porque a própria palavra diz aqui, porque, pois vós morrestes com Cristo, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Aonde está a nossa vida? Quando nós descobrimos realmente Jesus, quando nós esforçamos para buscar as coisas do alto, quando nós nos esforçamos para buscar as coisas eternas, não as que passam, mas a que não passa, é porque realmente nós conhecemos verdadeiramente Jesus. Por isso, esse processo que vivemos do tempo da Quaresma nos fala de uma conversão. Conversão é isso, é eu realmente encontrar com Jesus e me esforçar para viver as coisas de Deus, viver as coisas do alto, porque aí eu me encontrei. Ao encontrar Jesus, eu encontrei a minha própria vida. Que aí eu vi que os valores que eu tenho que buscar de uma forma muito esforçada são os valores eternos e não os valores do mundo que são passageiros. Por intercessão de Santa, desejo a todos vocês que vocês tenham uma santa e feliz Páscoa. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.